Cristo. E você declara nesta hora, como Cristo que vive em você é a perfeita realidade de Deus, que todo homem deve conhecê-lo, deve entendê-lo, deve recebê-lo em seu coração, para que possa ter a sua vida transformada. Como a irmã Bruna disse aqui há pouco, Jesus não veio aqui para satisfazer as nossas necessidades materiais. Não veio aqui para nos dar uma boa vida. Ele veio aqui para dar Ele para você, para que você tivesse a sua vida transformada por Ele e tivesse uma nova identidade que só Ele pode transmitir para a nossa vida. Por isso, continue exaltando o nome do Senhor e declarando: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Cristo vive em mim. Você pode cantar melhor para Você pode cantar melhor. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, a partir do versículo de número 32 até o versículo 40. Vou ler considerando a tradução Almeida Revista e Atualizada. E diz o texto sagrado: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais
terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra especial do Senhor sobre as nossas vidas. Esse texto, para que a gente possa compreendê-lo melhor e mais profundamente, é necessário que você vá ao mesmo capítulo 6, no versículo de número 1, onde começa toda a narrativa de Jesus, de onde ele vinha na sua caminhada, realizando inúmeras curas. Jesus, ali ele curou paralíticos, curou um oficial do rei. Enfim, por força dos seus sinais, das suas maravilhas, multidões vinham atrás de Jesus. A Bíblia nos fala, no versículo 2, que numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Só que na sequência, Jesus caminha com seus discípulos, ele vai para o monte, e quando ele pensa que está afastado um pouco daquela multidão, ele percebe que aquela multidão continuava o seguindo, para que continuasse desfrutando das bênçãos, dos milagres que o Senhor ali ministrava. Só que era tarde, aquela multidão precisava comer, e o Senhor, dentro do propósito dele, porque conhece todas as coisas, ele virou para Felipe: Felipe, como vamos fazer para alimentar essa multidão? E Felipe virou: Senhor, 200 denários, não sei se dá para comprar pão para essa multidão. E os outros, Simão, Pedro, André, informou que ali tinha um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? O Senhor mandou que os homens assentassem, sem contar as mulheres e as crianças. O Senhor pegou aqueles pães, pegou aqueles peixes e entregou aos seus discípulos, e que aqueles discípulos repassassem para os homens, para a multidão. E o milagre ali aconteceu, porque todos foram alimentados à saciedade, até estarem completamente satisfeitos das suas necessidades materiais, alimentares. Aquele povo comeu,
comeu, mas ele continuava desejando que o Senhor fizesse mais. Mas o Senhor saiu e seguiu na sua caminhada, e você pode ver aí a partir do versículo 16, onde Jesus toma rumo a Cafarnaum. Tem aquela passagem que nós conhecemos, que ele fez o mar se acalmar e chegou ao seu destino. Em sequência, nós lemos a porção a partir do versículo 32. Aquela multidão continuava correndo atrás de Jesus para receber os favores materiais de Jesus. Jesus já estava um tempo pregando a sua mensagem, porque sinais apontam para a direção de mostrar a consciência daqueles homens do passado, de que ele era o Filho de Deus, e que ele estava ali entregando uma mensagem da nova aliança, para que aquele povo tivesse a sua vida transformada. Mas por mais que Jesus fizesse, aquele povo tinha dificuldade de entender o real sentido da vida de Jesus Cristo. Isso não se distancia dos nossos tempos, não se distancia das nossas realidades. Hoje a mensagem do Senhor é pregada em abundância, em praticamente todos os cantos do mundo. Alguns lugares não alcançados, mas em grande parte do mundo essa mensagem já chegou. Todos conhecem Jesus pelas maravilhas que ele fez. Todos conhecem um testemunho de alguma maravilha que Deus fez na vida de alguma pessoa, da transformação da vida de alguma pessoa. Mas que na realidade, muitos ainda não entendem a profundidade do ministério de Jesus Cristo. Volto a dizer aqui, como foi dito na ministração de Bruna, Jesus Cristo, ele não veio exclusivamente para satisfazer as nossas necessidades materiais. Não obstante, ele saiba que nós temos essas necessidades e nos concede a graça de satisfação dessas necessidades. Mas a essência de Jesus Cristo para as nossas vidas, ela é plenamente espiritual. Houve um homem na história da humanidade que ele criou, dentro dos seus ensinamentos, dentro de sua percepção humana, e que eu me permita falar aqui, ele criou uma pirâmide, onde ele ali descrevia a hierarquia das necessidades do ser humano. E essa necessidade era representada numa pirâmide com 5 partes, com 5 divisões. Na base dessa pirâmide estavam as necessidades fisiológicas do ser humano, o comer, o beber, a necessidade de satisfação de suas realidades materiais. No segundo piso dessa pirâmide estava a necessidade de segurança. Todo ser humano busca a defesa e a proteção de sua vida. No meio dessa pirâmide estão as necessidades sociais, a necessidade de relacionarmos com outras pessoas, de desfrutarmos do companheirismo com outras pessoas, de recebermos o amor de outras pessoas. No penúltimo piso dessa pirâmide está a necessidade de estima, de autoestima, de reconhecimento, da necessidade
que muitos almejam. E por último, está a necessidade de autorrealização, desenvolvimento pessoal, sucesso, conquista, status, para desfrutar de suas vitórias. Então essa pirâmide foi construída. Mas a gente precisa entender que mesmo isso se adequando à nossa realidade, tudo isso que foi dito aqui após uma pesquisa, revela todos os tipos de necessidade que o ser humano precisa. Todos os tipos de necessidade. Mas exclusivamente do campo emocional e material. Mas a grande necessidade do ser humano, e que o Senhor satisfaz plenamente em todas as áreas, são as necessidades espirituais. Enquanto nós não entendermos que nós somos seres espirituais, e que nosso ser espiritual é carente de Jesus Cristo, de receber esse Jesus Cristo em nossas vidas, nós vamos continuar apenas buscando as satisfações dessas necessidades. E quando essas necessidades não são satisfeitas, gera no coração de cada um de nós frustrações, decepções, desânimos, graça pela vida perdemos. Enfim, vivemos de frustração em frustração, de insatisfação em insatisfação, porque a nossa vida passa a ser baseada nessa leitura que se fez em relação às necessidades humanas. Mas quando nós conhecemos Cristo, quando Jesus Cristo encontra a porta aberta do nosso coração, eu quero lhes assegurar que todas as suas necessidades, elas serão satisfeitas. Você avança no texto sagrado, ali em João 32:40. Vem uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Todos nós deveríamos fazer essa pergunta para que entendêssemos o que o Senhor realmente deseja sobre nossas vidas. No versículo de número 28 diz: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Crer no próprio Deus, crer no Filho de Deus, o pão da vida que desce dos céus. Jesus Cristo é o pão perfeito que todos nós precisamos. Quando nós lemos esse texto sagrado, essa porção, e percebemos Jesus se declarando como pão da vida, Ele quer dizer para você e para toda a humanidade que nele está a plenitude. Jesus Cristo, Ele quando fala, eu sou o pão da vida, Ele está dizendo também que eu sou a luz do mundo. João 8:32. No mundo que se encontra em trevas,
que se encontra em escuridão, na ignorância e na falta de conhecimento de Deus. Só Jesus Cristo é a luz que ilumina a nossa vida. Jesus Cristo se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. João 14,6. Porque ele está dizendo: eu sou o único caminho para os perdidos. Eu, na condição de pão da vida, eu sou o único caminho para os perdidos. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Ele está se declarando: só em mim vocês podem encontrar a salvação de vossas almas. Isso vocês podem conferir em João 10, 7 a 9. E ele diz: eu sou o bom pastor. Esse pão da vida é o bom pastor. É aquele que realmente quer cuidar e cuida de nós, como cuida das suas ovelhas. E ele ainda diz: eu sou a ressurreição e a vida. Porque nós precisamos entender que esse Jesus, o pão da vida, ele venceu a morte. Só ele pode trazer a ressurreição para cada um de nós, para que a gente possa ter vida. E muitas vezes, irmãos, dentro de todo esse contexto, nós temos dificuldade de entender o propósito de Jesus. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós declaramos isso, sabemos disso, vemos Jesus Cristo agir na vida de pessoas, mas a gente não abre o nosso coração para nos entregarmos a Ele. O crer em Jesus é sim entregar a Jesus pela fé diante de tudo que Ele... Seria muito mesquinho da nossa parte, talvez seja. Porque a grandeza de Jesus Cristo não está naquilo que Ele pode fazer para as nossas vidas. A grandeza de Jesus Cristo está naquilo que Ele é, na condição de Filho de Deus, para transformar as nossas vidas. Muitas vezes nós trocamos, na nossa ignorância, como o correr a Jesus para a satisfação das nossas necessidades, como aquela multidão acorriam. Hoje, templos e templos e templos estão cheios de pessoas correndo atrás de Jesus para receber bênção, receber resultado, correr atrás de Jesus do que Ele pode dar. E muitas vezes, quando recebe do Senhor Jesus por sua graça e misericórdia, sequer voltamos para agradecer. E a gente precisa, irmãos, ver a profundidade de Jesus Cristo, revelada através da sua palavra, para que a gente realmente tenha uma definição do que Ele é para as nossas vidas e se desapegue de uma visão pequena, construída erroneamente, de que o Senhor existe para satisfazer as nossas necessidades. Eu observo aqui, lendo esse texto, que Jesus Cristo, Ele tem a função de saciar plenamente as nossas necessidades. Quando Ele diz que quem come desse pão, o pão que desceu do céu, jamais terá fome. Por quê? Porque é Ele que nos alimenta.
Tem muita gente, infelizmente, com um vazio na alma, o coração cheio das coisas do mundo e desprovidos de Deus. Tem muitos que acreditam na mensagem da cruz, que até levantaram a mão aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas estão vazios de Deus, porque não se alimentam desse pão da vida, não se entregam a esse pão da vida. Qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer frustração, abandonam esse Deus e querem comer de outras fontes para a satisfação das suas necessidades. Aquela multidão era composta de enfermos e mais enfermos, com todo tipo de doença, com todo tipo de necessidade, com fome. Mas aquela multidão só queria preencher as suas necessidades. Mas o Senhor disse mais profundo: olhe, eu sou o pão da vida, e em você, se alimentando de mim, você terá a permanência de plenitude sobre sua vida. Pode vir dificuldades, pode vir lutas, podem vir problemas, podem vir dores, podem vir perdas. Mas o Senhor sempre satisfará as suas necessidades, amém? Isso a gente precisa entender, mas acima de tudo, viver pela fé, crer nisso. E se a gente não tiver, irmãos, um coração aberto para vivermos experiências com o Senhor Jesus, a gente vai sempre deixar o nosso coração aberto para se sustentar com as experiências da nossa vida, satisfazer as nossas necessidades com os nossos esforços, com as nossas lutas, com o suor do nosso trabalho. Mas isso um dia vai te cansar. Isso um dia não vai frutificar na sua vida. Salomão já trata disso muito bem, que é a luta do homem debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Vaidade de vaidade nunca satisfará a necessidade. Só o Senhor nos enche plenamente. Por que Ele nos enche plenamente? Porque Ele é o próprio Deus que desceu dos céus para as nossas vidas. Tiago 1,17, ele nos fala uma coisa bem interessante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Jesus Cristo, Ele vai continuar plenamente, permanentemente, preenchendo o nosso ser, o nosso coração. Só quem já passou por lutas, só quem já passou por dores, só quem já enfrentou dificuldades ao extremo dentro da sua alma, sabe a provisão de Deus, sabe o sustento de Deus, reconhece o cuidado de Deus no meio da tempestade. Mas muitas vezes a gente só quer correr para a satisfação de necessidades. Não. Jesus Cristo diz que o seu propósito primordial é produzir vida no mundo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O sentido de uma vida em abundância, ela começa com a restauração do nosso relacionamento com o Senhor, perdido por causa do pecado. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado nos cega, o pecado nos mantém na ignorância, o pecado não tira de nós a percepção das realidades espirituais, o pecado nos deixa orgulhosos, vaidosos, o pecado nos faz nos enganar a nós mesmos. Mas o Senhor diz: eu vim para que tenham vida. E se vocês se alimentar de mim como o pão da vida, vocês terão vida em abundância. Mas, Jorge, eu aceitei Jesus Cristo e eu não consegui trocar de casa. Minha geladeira continua com defeito.
meu carro continua velho, eu continuo com os mesmos problemas. Aí se afasta do Senhor, porque não entendeu a mensagem da cruz. Porque o Senhor veio para transformar a nossa natureza caída, a nossa natureza pecadora, nos dar uma nova identidade, vir da abundância, sair dos caminhos das trevas, da escuridão, e passar a viver este mundo que jaz no maligno, com a nova forma de ver esse mundo, com a nova realidade. Talvez as dificuldades persistam, mas você vai ter a força de Deus, você vai ter o entendimento de Deus, você vai ter o Espírito Santo de Deus para te consolar, para te sustentar. Jesus, Ele é plenamente suficiente para satisfazer todas as necessidades. Eu me lembro aqui de Paulo. Paulo, ele chega ali escrevendo para os Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Jesus Cristo. As nossas necessidades espirituais, elas se sobrepõem às nossas necessidades materiais, e que Deus as supre. Mas não despreze as suas necessidades espirituais, porque é ela que vão mover a sua vida para ter, através de Jesus Cristo, uma vida transformada. E ele chega em Mateus 6, 32, 33, ele fala: pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu tive uma experiência pessoal muito forte com isso, e me permita contar a vocês. Certa vez eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador, e ele falando das lutas que ele atravessou num determinado período da vida dele, muitas dores, e ele, na reflexão, ele arremeteu ali para Mateus 6, 33, e ali estava escrito: e buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu entendi aquela profundidade daquela porção, dessa porção da palavra de Deus. E eu levantei no meu coração e disse: Senhor, não vou te pedir mais nada material. Eu vou te pedir as coisas espirituais. As coisas materiais eu não vou te pedir. Eu vou pedir as minhas necessidades espirituais, as necessidades que eu preciso para transformar minha vida, para ser um melhor filho, um melhor pai, um melhor profissional, um melhor marido, um melhor servo, um melhor cidadão, mas acima de tudo, um bom adorador do Senhor. Isso que eu pedi a Deus. E as experiências em minha vida têm demonstrado que o que Deus quer me dar, ela vem atrás de mim. É acrescentada pela vontade dEle. Eu descanso em Deus nessas coisas. Experiência minha. E essa experiência, irmãos, ela é sustentada pela palavra de Deus. Quantas coisas nós estamos precisando a pedir ao Senhor para transformar o nosso coração, buscar a Deus em primeiro lugar. Nós temos o orgulho que contamina o coração do homem. A vaidade que contamina o coração do homem. Que impede de nós desfrutarmos do melhor de Deus. Porque a gente não buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. A justiça de Deus é isso aqui, ó. A justiça de Deus é isso aqui, ó. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É viver a sua palavra. E o Senhor quer que a gente a viva, para que a gente possa ter uma vida em abundância. E essa palavra do Senhor,
quando ele se apresenta como o pão da vida, ele extrapola o campo das necessidades espirituais e materiais para revelar para o homem a função da sua obra redentora e salvadora da humanidade. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Naquela multidão, haviam muitas pessoas que estavam ali acorrendo a Jesus, com seus defeitos, com suas enfermidades, cuja principal era o câncer do pecado que corrompia ou consumia toda a estrutura daquelas pessoas, como corrompe, como consome das gerações atuais, e enquanto houve homem na terra. Todo mundo com suas dores, todos com as suas deformidades. Mas o Senhor trouxe uma palavra de alento. Ele disse: olha, se você crê em mim, e todo aquele que crê em mim, e que vier do jeito que estiver, com a tranqueiragem que você tiver, com os defeitos que você tiver, com os pecados que você cometeu, por mais que você se julgue culpado e indigno, eu o receberei e jamais te lançarei fora. Amém? Palavra do Senhor. Jamais o lançarei fora. Diante da obra redentora, ele declara também em João 37, João 6, 37, e tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, é o pão da vida que desce do céu, para fazer, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que ele rejeita qualquer forma de exclusão. Jesus vai receber você do jeito que você está. Venha como está. Venha se alimentar. Venha beber. Venha passar pela porta. Venha buscar a luz sobre minha vida, diante da minha vida, para que você tenha vida, para que você tenha a vida transformada. Do jeito que você estiver. E muitas vezes a gente prefere continuar caminhando, vivendo as nossas dores, os nossos medos, as nossas culpas, contaminado pelo pecado, enfraquecido pelo pecado, correndo atrás do Senhor apenas dos seus favores, mas não recebe como aquele que pode transformar o nosso coração. E a gente precisa disso. A maior necessidade do ser humano está no seu coração. Não está a sua fome orgânica, está no seu coração. O coração da gente precisa ser transformado. O coração da gente precisa ser quebrantado. O coração da gente precisa de uma nova natureza, uma nova identidade. E a gente só recebe, a gente só entende isso quando a gente entende a função salvadora, a função redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício dele realizado na cruz por você. Por mais que você ande atrás dele, por mais que você cante, por mais que você exalte o nome dele, se não houve uma entrega verdadeira ao Senhor Jesus, você vai continuar padecendo da necessidade de transformação na sua vida. Essa redenção do Senhor, que foi materializada com a morte de Jesus Cristo na cruz, ela traz para a gente uma declaração e uma vontade do Pai, que se revela na seguinte frase: o Senhor quer que todos se salvem. O Senhor quer que todos tenham a sua vida transformada. 1 Timóteo 2,4 diz que quer
que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo tem a função salvadora, redentora, porque Deus quer que o homem se salve. Todo ser humano, o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz por você que nos acompanha virtualmente, por toda a humanidade. O sangue de Jesus foi derramado. Esse final de semana nós tivemos a oportunidade de nos entristecermos como cristãos, de ver a mensagem de Cristo, a mensagem da ceia do Senhor, sendo motivo de chacota, sendo motivo de desrespeito, sendo motivo de agressão aos cristãos, mesmo baseado num quadro retratado por Leonardo da Vinci, mas que no fundo ali estava atacando o cristianismo, estavam atacando Jesus Cristo. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhos, de testemunhas. E a gente precisa entender que aquele Deus que nos deu a vida, que nos transformou, é o mesmo Deus que ama todas aquelas pessoas que fizeram isso. Porque eles estão na cegueira das suas vidas. Deus ama todos aqueles. Por mais que tenha decepção no coração e muitos falem, aquele povo tem que morrer, aquele povo tem que ser destruído. Gálatas 6 diz, de Deus não se zomba, deixa que Deus faça a justiça dele. A gente cabe olhar com amor para todas as pessoas, assim como o Senhor olhou para nós. E quer recebermos do jeito que nós nos encontramos com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros. Finalizando a nossa reflexão, abra a sua Bíblia em Isaías 55, 1. Essa porção da palavra de Deus, ela é de uma atualidade e que a gente precisa realmente, você que está com o coração aberto, entender a profundidade. Ouve-me vós, ó povo, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortado, e para a caverna do poço a que fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, a quem vos deu luz, porque era ele o único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Terá piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como Éden, e da sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo, a alegria se acharão nela, ações de graça e sons de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dormirão os povos. As terras do mar me aguardam, e o meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, a minha justiça não será anulada. Amém? É isso que o Senhor está nos dizendo, que tudo aqui é passageiro,
que tudo aqui tem um tempo, mas que nós, como personagens do Senhor, criados pelo Senhor, vivendo essa realidade do Senhor, nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm de dinheiro, vinde comprai e comei. Assim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. O Evangelho do Senhor sempre requer uma coisa da gente, sabe o que é? Sabe o que é que o Senhor requer da gente? Resposta. Resposta do sacrifício de Cristo na cruz. Resposta ao reconhecer que nós precisamos dele na nossa vida. Reconhecer que nós somos pecadores. Reconhecer que só ele pode satisfazer as nossas necessidades. Só ele pode nos dar uma nova identidade. Só ele pode nos trazer a paz. Só ele pode nos trazer a vida. Independente da situação em que nós nos encontrarmos. Por isso eu quero que você reflita nesta noite, na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, na mensagem transformadora, na mensagem que a gente precisa ter um entendimento de que Jesus é o pão, Jesus é aquele que pode transformar a nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com as suas dúvidas no coração. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite com as suas incertezas do sentido da sua vida. Muitos conduzem sua vida como se fosse uma vida perdida e sem sentido. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite desanimado, como aqueles enfermos que só buscavam em Jesus uma satisfação de uma necessidade material, física. Mas o Senhor quer te dar muito mais do que isso. O Senhor quer te dar a vida. O Senhor quer te dar uma nova história. Jesus quer te dar a transformação do seu coração. Enquanto o irmão Vinícius e o Ministério de Louvor estarão ministrando aqui aos nossos corações, louvando a Deus, você tem a oportunidade de pensar a sua vida e confrontar-se se o alimento do mundo tem enchido o seu coração. Porque se você chegou à conclusão de que não está preenchendo o seu coração, e que seu coração só pode ser preenchido com o pão da vida, que é Jesus Cristo, eu vou lhe convidar para tomar uma decisão nesta noite. Amém? Que Deus abençoe. Aleluia. Enquanto o pastor ministrava, eu me lembrei de uma canção que eu tenho escutado há algum tempo, chamada Pertencer. Essa canção ela tem uma frase que impacta o meu coração, que ela diz assim: uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta. Quando nós entendemos que Jesus ele é o pão da vida, e que nós precisamos totalmente dele, essas coisas mundanas, essas coisas terrenas passam a não fazer tanto sentido. E ela vai dizer assim, ó: não preciso de um teto e nem de um chão para chamar de meu. Só preciso dos teus braços, e no teu abraço é a minha morada.
Feche seus olhos e medite na letra dessa canção. E faça dela a sua oração nesse momento. Não preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços. Fiz do teu abraço minha morada. Não preciso de conforto ou dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta. E eu não tenho falta. Não preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos teus braços. Fiz do teu abraço minha morada. Eu não preciso de conforto ou dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta. E eu não tenho falta. Esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer, esse sentimento de pertencer. Quando nós pertencemos ao Senhor, é isso que acontece. É isso que nós entendemos. Nada mais importa senão a presença dEle. Quantas pessoas você conhece que tem tantas coisas, tem tanto dinheiro, tem tantas condições, mas são infelizes? Porque lhes falta a presença do Eterno. Aquele que é o nosso pão da vida, aquele que nos deu a vida, aquele que se entregou por nós naquela cruz, aquele que venceu a morte, aquele que curou os doentes, aquele que sarou as nossas enfermidades. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e cravadas foram todas na cruz. Ele pagou o nosso escrito de dívida. Ele é o eterno Emanuel, Deus conosco. Não precisamos de mais nada, não precisamos de mais nada. Eu não preciso de um teto e nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos seus braços. Eu fiz do teu abraço minha morada. Eu não preciso de conforto ou dos melhores frutos dessa terra. Uma mesa vazia, com você sentado nela, se torna farta.
eu não tenho falta. Talvez você já tenha tudo de material dentro das suas realidades de vida, mas ainda esteja faltando no seu coração o lugar mais importante a ser preenchido, que é o lugar de Jesus Cristo. Se o Senhor falou no seu coração nesta noite, gostaria de convidá-lo para que você manifeste aqui publicamente, diante de todos, diante de Deus, que você entendeu o sentido de Jesus Cristo na sua vida. Se tiver alguém nesta noite aqui que deseja ter esse encontro, essa realidade espiritual com Jesus Cristo, Ele está convidando você nesta noite. Vença qualquer resistência do seu coração e corra para os braços do Pai. Tem alguém aqui nesta noite? Se o Espírito Santo falou ao seu coração, você precisa dar esse passo de entrega, esse passo de fé, esse passo de comprometimento com o Senhor. Alguém nesta noite? Você leve consigo no seu coração a palavra do Senhor, a palavra transformadora do Senhor sobre sua vida, sobre seu coração. Que você se permita ser abençoado por Deus, que você se permita desfrutar da bondade de Deus, que você se permita ter uma nova caminhada com o Senhor. Convido vocês a se colocarem em pé. E eu estarei orando por sua vida. Se você tomou essa decisão, eu gostaria que você viesse aqui à frente para que nós possamos também orar por sua vida. Se você tiver com alguma enfermidade, com algum problema pessoal, que necessita do socorro de Deus, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E eu vou também orar por você, orar por sua casa, orar por seu casamento, orar por seus filhos. Mas se entregue ao Senhor, entregue o seu coração pela fé ao Senhor, confie o seu coração naquele que tudo pode. Comece a fazer a sua oração silenciosa. Muitos aqui estão enfrentando os problemas e enfermidades na sua vida, na sua casa. E por mais que a gente pense que é difícil, o Senhor, Ele pode talvez não querer levar a cura, mas uma coisa Ele vai fazer excepcional: levar a paz dEle ao seu coração para enfrentar as dificuldades da vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque não tem faltado sobre nossas vidas a Tua palavra. Não tem faltado, ó Deus, a Tua palavra que é preciosa, o pão da vida para nos alimentar. Mas nos dá, Deus, sabedoria para vivermos essa palavra, vivermos, Senhor Deus, o Senhor, vivermos um relacionamento de intimidade com o Senhor, deixarmos o controle das nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, temos pessoas aqui com todas a ordem de dificuldades, sejam dentro da sua casa, nos seus relacionamentos familiares, marido, esposa, filhos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame, Senhor, sobre a vida de cada um agora um pouco da sua graça, um pouco do seu bálsamo, para que encontrem no Senhor a solução, a orientação, a capacitação para vencer as suas demandas. Senhor, em nome de Jesus,
Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Dá orientação, Senhor, para que possam seguir e corrigir as suas vidas. Entra com o socorro necessário, ó Deus, nos momentos de angústia e de dificuldade, ó Deus. Abençoa, Deus, os pais, os filhos. Abençoa a tua igreja. Que nós possamos desfrutar de uma nova semana debaixo do cuidado do Senhor. Que nós possamos dedicar, Senhor Deus, as nossas vidas para o serviço do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor guarde a sua igreja. Que o Senhor guarde, Senhor Deus, os nossos corações para não pecar contra Ti. E que o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações infinitas do Espírito Santo, seja derramado no coração de cada um de nós. Que nós possamos a cada dia, pela fé, glorificar o Teu santo nome. Se você puder dar uma salva de palmas para Jesus. Abraçar o seu irmão. Abraçar o seu irmão. Dê um abraço bem gostoso do seu irmão, sua irmã. Ministra a palavra de bênção sobre a vida dele. E nosso culto está encerrado. Deus abençoe. Não preciso de um teto nem de um chão pra chamar de meu. Só preciso dos seus braços. Eu fiz do teu abraço minha morada.